Confirmada no Supremo a primeira cassação de político no Brasil por fake news. Preso pela morte de promotor que investigava o crime organizado, diz que PCC encomendou a execução. Redução de impostos dos combustíveis. Governadores reclamam da proposta do governo federal. Presidentes da Câmara e do Senado apoiam. Força-tarefa busca indigenista brasileiro e jornalista inglês sumidos há 3 dias na Amazônia. Caso ganha repercussão internacional. Moradores de cidades que sofrem com estragos das chuvas reclamam de gastos milionários das prefeituras com shows. Reinauguração de ponte acaba mal no México, várias pessoas ficaram feridas. Carros da Tesla voltam a apresentar um problema perigoso, param de repente. Crescem rumores sobre possível renúncia do Papa por problemas de saúde. Mata-mata da Copa do Brasil, entre os duelos Flamengo e Galo, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos. Parece até cena de circo, mas foi acidente de trânsito. Motociclista dá cambalhota e cai de pé. Leilão tem disputa na reta final e grife de luxo da Aslu é arrematada por 10 milhões de reais. Filha de Meghan e Harry, Lilibet ganha piquenique em castelo no aniversário de 1 ano. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Jornal da Band começa falando daquele promotor que foi assassinado, que foi fuzilado numa praia da Colômbia, onde ele passava a lua de mel. Agora, um dos presos pelo crime diz que a execução foi encomendada pelo PCC. Quatro dos 5 criminosos presos pelo assassinato do promotor Marcelo Pet confessaram envolvimento no crime. 3 deles falaram que estão dispostos a colaborar com a justiça colombiana. Em audiência, um dos presos disse que a morte foi encomendada pelo PCC. Falou ainda que a quadrilha recebeu $120 mil da facção brasileira, mas não sabia que a vítima era um promotor de justiça do Paraguai. Os bandidos teriam sido informados que se tratava de um empresário e que a execução seria um ajuste de contas. O crime aconteceu no dia 10 do mês passado em uma praia privativa em Cartagena, na Colômbia. Os bandidos armados chegaram ao local de jet ski. Marcelo Pet estava com a mulher em lua de mel. Além do primeiro comando da capital, o assassinato também teria a participação de integrantes do grupo criminoso da Venezuela, Trem de Aragua. O possível envolvimento da facção brasileira no crime já havia sido revelado com exclusividade pelo Jornal da Band no mês passado. Veja hoje no SBT Brasil. Polícia prende 3 suspeitos de participação no furto ao apartamento de Carlinhos Maia. Bombeiros mergulhadores entram nas buscas por jornalista inglês e indigenista desaparecidos na Amazônia. Em entrevista ao SBT, presidente Bolsonaro diz que, ao que tudo indica, não haverá aumento para servidores este ano. Identificada mais uma vítima da tragédia de Brumadinho. E marca de luxo da Aslu é leiloada por 10 milhões de reais. Já, já. Olá, boa noite. Boa noite. As equipes reforçam as buscas no Vale do Javari, na Amazônia. Já são quase 3 dias desde o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. No Brasil e pelo mundo, entidades de defesa do meio ambiente, associações de imprensa e parentes pedem pressa. Eu estou fazendo esse apelo, por favor, para intensificar essas buscas. Um novo deslizamento causa mais morte na região metropolitana do Recife. O presidente do Senado discute com representantes dos estados a proposta do governo de reduzir impostos sobre combustíveis. A preocupação de governadores e secretários de Fazenda é com a perda na arrecadação. Com a alta no preço, brasileiros buscam alternativas para o uso do gás de cozinha. A segunda turma do STF derruba a liminar do ministro Nunes Marques e mantém a cassação do mandato do deputado bolsonarista Fernando Francischini por divulgar fake news. O Jornal Nacional está começando.
Hoje é terça-feira, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Esse nosso gesto, essa nossa homenagem é para lembrar a importância desse direito fundamental para a democracia. Terça-feira, 7 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal derruba a decisão do ministro Cássio Nunes Marques e mantém cassação de deputado estadual por propagação de fake news contra o sistema eleitoral. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne com governadores para debater proposta anunciada ontem pelo governo de zerar impostos federais sobre os combustíveis até o final do ano. Estados alegam que medida é inconstitucional e tira dinheiro de saúde e educação. Conselho do Programa de Parcerias de Investimento recomenda ao presidente Jair Bolsonaro a inclusão da Petrobras no pacote de privatizações. Há 4 meses das eleições, pré-candidatos começam a divulgar planos de governo com foco especial na geração de emprego e no controle da inflação. Organização dos Povos Indígenas do Vale do Javari relata omissão por parte das autoridades que fazem as buscas por indigenista e jornalista inglês desaparecidos na Amazônia. Familiares pedem pressa. Exclusão de 3 países da Cúpula das Américas repercute mal em evento esvaziado, que terá abertura oficial amanhã e a expectativa de primeiro encontro pessoal entre Joe Biden e Jair Bolsonaro. Os 2 votos a favor do deputado paranaense foram dos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Relator do caso, Cássio Nunes Marques, leu a própria decisão, que havia derrubado a determinação da Justiça Eleitoral de cassar o mandato de Fernando Francischini. O plenário do TSE condenou o deputado por divulgar notícias falsas sobre a urna eletrônica na eleição de 2018. Segundo o ministro, na época as regras não previam punição para casos de fake news. Se essa não era a diretriz vigente à época da organização do pleito 2018, é de todo inconstitucional que nova baliza venha a ser aplicada retroativamente, mais de 3 anos depois de concluídas as eleições, em prejuízo de candidatos, legendas e de terceiros. André Mendonça acompanhou o relator e acrescentou que as falas divulgadas em uma transmissão nas redes sociais não interferiram na votação. Que um ato praticado a 22 minutos do encerramento do pleito eleitoral não teve o condão de alterar a lisura do pleito ou de influenciar de modo ainda que não apenas não significativo, mas de modo também a não impactar aspectos circunstanciais ou pontuais do próprio processo eleitoral. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a votar pela cassação do deputado bolsonarista. Não existe direito fundamental em atacar a democracia a pretexto de se exercer qualquer liberdade, especialmente a liberdade de expressão. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Fachin aproveitou para dar um recado a Nunes Marques. Ao conceder a tutela provisória monocrática, o eminente ministro relator modificou o status quo e superou a decisão tomada por ampla maioria na Corte Eleitoral. Essa decisão promove a mudança de um status quo que era estável até 2 de junho de 2022. Ricardo Lewandowski seguiu na mesma linha. O voto decisivo partiu do ministro Gilmar Mendes. Ele chamou de absurdamente falsas as afirmações do deputado sobre as urnas e disse que o parlamentar fez uso indevido de meio de comunicação social e cometeu abuso de autoridade. O discurso de ataque sistemático à confiabilidade das urnas eletrônicas, mais notadamente no dia das eleições, não pode ser enquadrado como tolerável, a meu ver, em um Estado democrático de direito, especialmente por um pretendente a cargo político com larga votação para a disputa de deputado federal. O julgamento desta terça-feira foi entendido como um recado do Supremo para as eleições deste ano. Ao mesmo tempo, sinaliza um isolamento dentro da corte dos ministros indicados por Bolsonaro.
Ontem, André Mendonça usou um pedido de vista para evitar que o caso de Francisquini fosse levado ao plenário do STF, onde a derrota do deputado era dada como certa. A reação de Bolsonaro assim que a segunda turma do Supremo manteve cassação do deputado Fernando Francisquini. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. O presidente ainda xingou aqueles que, segundo ele, perseguem sua família. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem pra cima de mim, se são homens. E Bolsonaro voltou a defender o desrespeito ao Supremo. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Cúpula das Américas é marcada por ausência de presidentes de países parceiros dos Estados Unidos, como o México. E as buscas ao brasileiro e ao inglês desaparecidos na Amazônia. A irmã do jornalista estrangeiro fez um apelo. We love our brother and want him and his Brazilian guide, Bruno Pereira, found. Every minute counts. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, numa cerimônia do Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a fazer tudo aquilo que a ala política tem pedido para ele não fazer. O presidente voltou a atacar o processo eleitoral, a xingar e a defender desobediência ao Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu assim que a segunda turma do STF manteve a cassação do deputado Fernando Francisquini. Nós vamos ver tudo, começando pela defesa que o presidente fez ao parlamentar que perdeu o mandato por espalhar notícia falsa. Enquanto aqui a gente está num evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão, aqui, do outro lado da Praça dos Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, mantém a cassação de um deputado acusado em 2018 de espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. Ao citar as Forças Armadas, Bolsonaro disse que não vai fazer papel de idiota. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das 4 linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral, dando as cartas. Bolsonaro também atacou, sem citar nominalmente, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE. Ele disse que Fachin não respeita a Constituição e nem o processo eleitoral. Vamos ver também. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha e do ministro França, do Itamaraty. Ele convida em torno de 70 embaixadores e eles vão lá para dentro do TSE e ele, de forma indireta, ataca a presidência da República como homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral,
que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições e imediatamente seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, se não um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Antônio de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tem a família toda perseguida, até a esposa processada. Canalhas! Processar a minha esposa, vem para cima de mim, se são homens. Bolsonaro falou ainda em descumprimento de decisões do Supremo. Vamos ver exatamente como foi e, na sequência, a análise do nosso time para vocês. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Olá, boa noite para você. 6h02 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa terça-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao programa de hoje. Você está convidado, como sempre, a participar para marcar a hashtag UOL News ou então comentar as nossas lives, tá? A transmissão agora na página do UOL, também com retransmissão no Facebook, no Twitter, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Qual que é a enquete de hoje lá no YouTube? Vamos dar uma olhada aqui, eu ainda não vi também. A pergunta é se você concorda com a decisão de manter a cassação do deputado Fernando Francischini. Pois é, saiu agora há pouco. Esse, inclusive, é o nosso primeiro assunto. Pode comentar aí na nossa live e também votar na nossa enquete. Fato é que a segunda turma do STF derrubou a liminar do ministro Nunes Marques e manteve a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francischini do Paraná. O ministro Nunes Marques, esse que você viu agora há pouco, André Mendonça também, os dois votaram para manter o mandato de Francischini. Já Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes discordaram do relator e formaram maioria, 3-2, para a cassação do mandato de Fernando Francischini. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O presidente do Senado está reunido com governadores em Brasília. Eles discutem o teto para a alíquota do ICMS para os combustíveis e você vai ver também. A diretora e 2 professoras de uma creche no Rio de Janeiro vão responder por maus tratos a crianças. Casos vieram à tona depois de suposta agressão contra menino com paralisia cerebral. A denúncia do Ministério Público foi aceita pela Justiça, mas a creche continua funcionando. O supervisor de uma empresa mata um funcionário no Rio Grande do Sul por causa de uma discussão sobre o horário do café. Chuvas voltam a castigar Pernambuco. No Recife, adolescente de 13 anos morre soterrado por deslizamento. Já são 129 mortos no estado por causa das tempestades desde o fim de maio. Em Bariloche, na Argentina, desmoronamento atinge hotel de luxo. Um turista morreu e pelo menos 2 estão desaparecidos. Duas funcionárias e a diretora de uma creche do Rio de Janeiro vão responder na justiça por maus tratos a uma criança especial. Outras famílias também procuraram a polícia para denunciar abusos. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18h08 em São Paulo, seja bem-vindo, estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje terça-feira, dia 7 de junho de 2022, estão por aqui, todo o nosso time reunido hoje, estão por aqui Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade e Augusto Nunes, e a gente abre essa edição de Os Pingos nos Is com a análise do pronunciamento que estávamos acompanhando do presidente Jair Bolsonaro durante um evento em Brasília. Você que acompanha a programação da Jovem Pan dentro do 3 em 1 acompanhou essa fala do presidente repercutindo a decisão de agora há pouco da segunda turma do Supremo Tribunal Federal em relação ao deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. A segunda turma do STF derrubou a decisão do ministro Nunes Marques, que havia suspendido uma outra decisão do Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, mantém a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini. Vou começar com você, Ana Paula Henkel, que achou dessa fala, uma fala dura do presidente que acompanhamos juntos aqui na Jovem